Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo, vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã em Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos. Hoje é segunda-feira. Vamos começar hoje a liturgia, esse nosso bate-papo aqui, com a liturgia de hoje. Vamos depois encerrar com o texto da misericórdia, como sempre fazemos. E hoje nós vamos começar um pouquinho mais rápido, porque a liturgia é imensa, é linda, essa liturgia é maravilhosa. Ontem nós começamos no quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o Domingo do Bom Pastor e essa semana toda recheada da misericórdia de Deus de nos conduzir com seu cajado. E hoje a liturgia, quando chega nessa época do ano litúrgico, pós oitava de Páscoa, a igreja começa a nos mostrar tudo a respeito do início da igreja, como aconteceu, como o Espírito Santo conduziu essa igreja e conduz até hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes de tudo, vamos pedir a graça de escutar com o coração. Vamos abrir nosso coração para escutar. O Catecismo da Igreja Católica, ele ensina que a meditação, ela envolve pensamentos, tá? Ela envolve emoção, ela envolve mais sentimentos. Hoje, aqui nesse dia, nós vamos começar a falar um pouquinho da liturgia, mas primeiramente eu quero entrar dentro do Catecismo da Igreja Católica, o que o Catecismo nos fala a respeito da oração. Nós sabemos que o Catecismo da Igreja Católica é dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre a nossa fé, o creio dos apóstolos. A segunda, fala sobre os sacramentos. A terceira fala sobre os mandamentos. E a quarta sobre oração. Basicamente. E hoje essa liturgia, ela nos traz dentro dessa parte do Catecismo da Igreja Católica. Porque ele abre para a gente como é a força da oração, o que é a oração, tá? Porque, como eu disse anteriormente, o Catecismo, ele nos ensina que a meditação, ela envolve um pensamento, ela envolve a imaginação, ela envolve a emoção e desejo. E tudo isso serve para aprofundar a nossa fé. Então, além de aprofundar essa fé, nos conduz à união com Jesus. Então a gente precisa disso. E meditar é criar em nós um reconhecimento e silêncio interior para ruminar a palavra de Deus e deixá-la ressoar dentro de nós. O que é ruminar? Simplesmente um exemplo, eu estava até comentando com uma pessoa, eu acho que ontem a respeito disso, hoje de manhã. A gente tem que fazer como boi, né? O boi pasta, a vaca, o boi pasta o dia todo. À noite, quando eles vão descansar, ali eles começam a ruminar, voltar. Tudo que eles comeram durante o dia, naquele momento,
é que eles vão começar a sentir realmente o gosto do capim, que eles vão começar a se alimentar. Durante o dia eles só estavam se abastecendo. Quando eles começam a ruminar, essa palavra ruminar significa isso, voltar e começar a pensar. Então, tudo que nós passamos por nosso dia, à noite, um exame de consciência nos ajuda a fazer esse tipo de processo. A pensar o que eu fiz, o que eu estou fazendo na minha vida dentro da igreja ou fora da igreja. Então, isso deixa a palavra de Deus ressoar dentro de nós. E o Catecismo da Igreja Católica, ele nos fala a respeito disso. E eu separei aqui, lá no número 2710, antes de começar a leitura, eu vou passar o 2710 do Catecismo da Igreja Católica, o que ele fala que nos deve levar a meditar. Porque hoje a palavra mostra que Pedro, ele estava num processo de conversão ainda. Ele não está apenas explicando uma decisão pastoral, mas ele está deixando Deus corrigir o seu modo de viver. Isso é muito forte. Hoje nós vamos ver isso nessa leitura. Pedro estava em oração quando recebeu o aviso e a visão para escutar. E ele escutou o Senhor, e quando percebeu que Deus estava fazendo algo novo diante dele, ele não hesitou em seguir a missão. E o Catecismo da Igreja Católica nos fala o seguinte, como eu disse anteriormente, no 2710, a escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos um tempo para sermos do Senhor, com a firme determinação de, durante o caminho, não tornarmos de volta enquanto caminhamos, quaisquer que sejam as provações e aridez do encontro. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração. Independentemente das condições de saúde, trabalho ou afetividade. O coração é o lugar da busca e do encontro na pobreza e na fé. Isso é o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala a respeito de oração, né? Da meditação. Nós não devemos orar quando temos tempo, nós devemos fazer um tempo para a oração. É isso que ele nos pede. E não pede que a gente precisa de estar bem para fazer oração. A oração, ela nos faz bem a qualquer momento da nossa vida. Então, hoje, na quarta semana da Páscoa, né, a liturgia nos traz belíssimas leituras, belíssima reflexão. Começamos ontem com o Domingo do Bom Pastor. Jesus, no Evangelho de ontem, nos mostra a importância do pastor para as ovelhas, para vigiar. Hoje ele se declara bom pastor no Evangelho. Nas duas leituras de ontem, a gente viu Pedro como personagem principal. Primeiro em Atos, no seu discurso, depois de Pentecostes, e depois na primeira carta de São Pedro, quando ele faz aquele discurso belíssimo. Então a gente tem
duas cartas, as semanas cheias de Pedro, né? A primeira de ontem, quando Pedro faz aquele discurso de Pentecostes, a segunda leitura, quando Pedro pede a gente paciência no sofrimento, pede a gente perseverança. E hoje, na segunda-feira, a liturgia ela abre um outro leque de visão de Pedro, porque nós achamos, ou até duvidamos da autoridade de Pedro. E quando a gente começa a chegar no final, nessa época do ano litúrgico, a gente vê como Pedro, desde a sua primeira conversão até a sua morte, ele foi líder. Todos os momentos dentro da palavra, na caminhada de Jesus, desde que Jesus convidou Pedro a te seguir, a segui-lo, e ele deixou tudo e começou a seguir Jesus, ele teve altos e baixos, mas sempre Pedro, entre os apóstolos, era o único que respondia, que falava, que tomava decisões, era o que acertava e errava. Era elogiado quando acertava e era corrigido quando errava, né? Podemos lembrar daquela passagem: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E na mesma sequência, praticamente, Jesus fala com ele: afasta-se de mim, Satanás. Então, a gente tem que ver a caminhada. A conversão de Pedro começou lá no chamado de Jesus na barca, passou e ela só teve fim lá na sua morte, crucificado de cabeça para baixo, em nome de Jesus Cristo. E nós ainda, às vezes, não percebemos isso dentro da igreja e queremos vida fácil de cristão. Queremos que tudo que a gente peça seja atendido prontamente. E quando as coisas não acontecem da maneira que a gente acha que deveria acontecer, a culpa é de Deus. Nunca é nossa. Então, percebe-se isso? Então, vamos ler a liturgia de hoje e depois a gente vai dar uma passadinha mais rápida. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo de 1 a 18. Como comumente eu faço, eu gosto muito da versão da Bíblia da Ave Maria. Eu até exorto a todos, essa semana, se você puder, abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, leia o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos e o capítulo 11 até na parada de hoje, que vai ser no versículo 18, tá? Leia todo o capítulo 10, que não é longo, e leia o capítulo 11 até o versículo 18, para entender o contexto dessa leitura de hoje que a gente vai fazer. É muito linda essa passagem, isso tudo que nós vamos ver. Então, a leitura está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo de 1 a 18. Ouçamos. Naqueles dias, os apóstolos e irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entrastes na casa de pagãos e comestes com ele. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com a grande toalha que sustentava pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim.
Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisas profanas e impuras na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois as coisas foram novamente levantadas para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimento que traz a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também os pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Essa é a primeira leitura, que depois nós vamos passar um pouquinho ponto a ponto. E o evangelho de hoje, ele está, em São João, no evangelho de João, no capítulo 10, que nós começamos ontem, dos versículos 11 ao versículo 18. Ontem abriu essa semana e hoje continuamos a falar sobre ela. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz. E haverá um rebanho e um só pastor. E por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida para depois. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. No Evangelho, depois a gente eu vou dar uma focada mais nos últimos versículos, para a gente
entender um pouquinho melhor. Porém, a liturgia de hoje ela é totalmente focada nessa primeira leitura, praticamente. A reflexão tem que ser um pouquinho voltada para essa primeira leitura, para a gente poder entender o que é o poder da oração, o que é a conversão, né? Eu peço a Deus, e tenho que pedir em oração, para limpar meu coração, para tirar os preconceitos, para tirar as discriminações, para eu começar a olhar o mundo com novos olhos e as pessoas como os filhos de Deus. Não aceitar o erro, o pecado, porém tratar a todos com a mesma dignidade de cristão. Então, esse texto, a primeira leitura, começa com atenção. Por quê? Os fiéis de Jerusalém, eles ouvem falar que os pagãos também, né, tinham aceitado a palavra de Deus. E logo começaram a criticar Pedro, porque ele tinha entrado na casa de um pagão, de um homem incircunciso. Ele não tinha feito circuncisão. Para eles, naquela época, essas pessoas eram impuras. E, além de entrar nessa casa, ele comeu com eles. Era, em outras palavras, a primeira reação humana é colocar uma barreira. Eles achavam que Pedro fez o pior ato naquela ocasião, né? Eles não mediam a graça com critério estreito, mas sim desconfiava do ato, né? Quando a gente percebe isso dentro das nossas comunidades também, acontece isso. Quando uma pessoa que não é bem vista, digamos assim, lá fora, começa a frequentar a comunidade, a gente olha com o olho torto, critica, é aquela coisinha. A gente não consegue olhar sem desconfiança para a novidade de Deus, que leva aquela pessoa até ali. Mas o importante é que Pedro, ele reagiu com graça, ele não foi uma pessoa agressiva. Ele conta a sua experiência para os irmãos passo a passo. Ele explica como quem reconhece que Deus conduziu ele muito além do que ele imaginava. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. A gente, às vezes, não consegue olhar com esses olhos. Lá no início da leitura, a gente percebeu que Pedro, não só os cristãos de Jerusalém, mas os outros apóstolos que estavam com eles lá em Jerusalém, que Pedro tinha ido encontrar com essa pessoa, eles começaram a criticar Pedro, sem saber da história, da profundidade da história. Por isso que antes da gente julgar, antes da gente dar o nosso parecer sobre um assunto, nós também temos que deixar a história se desenrolar para a gente conhecer na história verdadeira, né, a situação do que a gente está podendo falar. Então, Deus, ele age de uma forma que a gente não compreende no momento certo, mas temos que deixar ele falar
Quando Pedro teve aquela visão em sonho, ele subiu para rezar. Vamos colocar nesse ponto. Pedro estava em oração. É aquilo que o catecismo da Igreja Católica nos colocou aqui. Que a oração não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos um tempo para sermos do Senhor. Foi exatamente isso que Pedro fez naquele momento. Pedro saiu para fazer a sua oração diária. Quando ele foi encontrado em êxtase, ele entrou tipo em transe e ele teve essa visão que descia do céu uma toalha e dentro dessa toalha, né, um lençol, uma toalha, ele viu todos os animais, répteis, quadrúpedes, aves e tudo o que os judeus não comiam, que achavam impuro. E a voz de Deus veio e falou: levanta-te, mata e come. Vamos pôr um ponto aí. Ele, como nós também, na mesma hora ele retrucou e falou: não, Senhor, de jeito nenhum. Jamais entrou na minha boca nada impuro. E a voz falou com ele novamente: não chames de impuro o que Deus purificou. E quantas vezes na nossa vida nós chamamos as coisas de Deus de impura? Quantas vezes nós contestamos a Deus quando Ele nos fala, faz? Aí eu sempre tenho uma desculpa, sempre procuro uma outra coisa para sair daquela situação, né? Eu sempre vou de um lado para o outro quando eu peço a Deus para me ajudar, para me fazer alguma coisa que vem. Eu vá à igreja, vamos orar para isso acontecer. Eu sempre retruco. É isso que Pedro fez. Ele não aceitou. Porém, a mesma voz falou com ele assim: como você está duvidando de Deus? Foi nesse momento que ele caiu em si. Falou: não, não posso. Aí desceu. E isso, fazendo um paralelo com Abraão, vamos fazer um pequeno paralelo. Aí a voz falou com ele: desce. Tem 3 homens te procurando e vá com eles sem hesitar. Da mesma forma que Deus chamou Abraão para sair da terra de Ur e ir para um lugar desconhecido, Deus falou com Pedro: vá nesse momento e não hesite. Não pergunte por quê, só acompanha eles. Foi nesse momento que Pedro percebeu que a voz de Deus dentro dele era bem maior do que a que ele pensava. Que ele não deu, Deus não era um Deus que discriminava. E ele acompanhou, foi à casa de Cornélio. Por isso que eu pedi para ler o capítulo 10, que lá cita o nome, nessa leitura não cita o nome. Aí Pedro foi para lá, fez oração. Antes de Pedro terminar o que ele estava fazendo, o Espírito Santo desceu sobre todos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E tem um detalhe. Aí se você continuar a leitura, você vai perceber que todos foram batizados, né?
todos foram batizados em nome de Deus. O que acontece com isso? Esse todo, ali ainda fala, todos eles foram batizados para o perdão dos seus pecados, todos eles e sua família. Então, todos que estavam na casa foram batizados. Aí a pessoa pergunta, mas o batismo de criança não funciona, porque nunca leu essa passagem. Todos da casa, todos dentro daquela casa, significa que a casa, uma família, toda a família não é formada só de adultos. A família é formada de adultos e crianças. Todos que estavam ali foram batizados em nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados, certo? Então, esse é um ponto. A frase que Pedro falou para que convenceu os apóstolos e convenceu, né, os judeus na época que estavam acusando Pedro, é a mesma frase que pode nos convencer do amor de Deus por nós hoje. Quando Deus quer, quando Deus nos procura. Pedro diz, vou ler aqui para vocês. Pois se Deus lhes deu a graça, a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Se Pedro viu tudo aquilo acontecendo, o Espírito Santo descendo sobre aquele povo, todo que eram julgados pagãos, eles ficaram cheios do Espírito Santo, como os apóstolos lá em Pentecostes, lá no tabernáculo, quando Pedro saiu para fazer as suas pregações, os seus discursos, onde converteu 3.000 pessoas, que nós vimos ontem na leitura. Então, se aconteceu com os pagãos a mesma coisa que aconteceu com eles lá, quem seria Pedro para opor a decisão de Deus? Vamos buscar isso dessa leitura e pôr dentro da nossa comunidade. Se eu tenho dentro da minha comunidade pessoas que eu julgo que não mereciam estar ali, e aquela pessoa está para receber a graça, a mesma graça que é derramada na Santa Missa sobre mim, naquele momento, é derramada sobre aquela pessoa. Quem sou eu para opor e indicar a Deus para quem e como ele deve distribuir a graça dele? Essa é a pergunta que a gente, às vezes, demora demais para nos fazer. Vamos sempre parar para fazer essa pergunta. Quem sou eu para opor a vontade de Deus? Então, nesse momento, os outros também pararam e começaram a pensar e refletir. E começaram a dar glória, a rezar, a glorificar, e começaram a aceitar, ou aceitaram, que o poder de Deus e a graça de Deus não veio para específicos, mas veio para todos nós. Amém? Então, isso é importante a gente ter em mente. Essa época do ano, na liturgia católica, ela nos deixa muito à vontade para dizer: a Igreja Católica é única. Tudo o que aconteceu
depois da ressurreição, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todo aquele sofrimento que ele passou, tudo o que aconteceu na Semana Santa que nós vimos depois da última ceia, até no domingo de Páscoa, é escrito e é nos contado em Atos. O início, tudo que a igreja passou e tudo que a igreja passa até hoje. Os preconceitos que a gente às vezes vê dentro da igreja, eles não são de hoje, né? Eles vieram lá dos primórdios, bem antes. Jesus Cristo já combatia isso em vida. Então a gente tem que estar de coração aberto, de oração diária, fazer o nosso tempo, não é orar quando eu tiver tempo, mas é fazer o meu tempo para oração. Tá? Hoje nós vamos pedir a Deus tudo dentro de nós para que a gente consiga mudar. Para que eu não peça mais que Deus só faça a minha vontade, mas que faça a vontade de todos. Se assim for o desejo dele. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se for da sua vontade. É isso que a gente tem que estar sempre pensando. É isso que nós temos que estar sempre juntos, esperando que Deus faça na nossa vida a vontade dele. Ele fazendo a vontade dele, a minha vem, como ontem o Evangelho disse, vem a mudança. Tá? Então, nesse ponto, Jesus nos deixou ontem esse leque que ele veio para a gente ter vida em abundância. Né? E ele fala, né, hoje, eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas, enquanto o mercenário foge na primeira dificuldade. Ele foge e deixa as ovelhas desprotegidas. Então a gente tem que ver que Jesus, ele termina esse evangelho de hoje, São João termina o evangelho dizendo lá, para a gente jogar lá na primeira leitura novamente, que ele tem outras ovelhas que não estão dentro daquele redil, daquele curral, naquele momento. Ele tem outras ovelhas fora do redil. E ele veio para essas ovelhas também. O sofrimento que ele passou por nós foi por essa ovelha. E quando ele termina, a gente termina esse evangelho, né? Que ele fala. Porque a gente às vezes pensa assim, eles mataram a Jesus para a nossa salvação. Aqui nesse evangelho ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro. Deixa eu me localizar no evangelho que ele fala. O Pai me ama porque dou a minha vida e posso tê-la de volta.
Ninguém tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de dar, como tenho o poder de reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. Então, para a gente ter uma noção, ele não foi morto porque eles quiseram matar Jesus para redimir o nosso pecado. Ele se doou. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Da mesma forma que eu posso doá-la, eu posso tê-la de volta. Então, ninguém vai me matar para que os seus pecados sejam redimidos. Não, eu vou me doar e no terceiro dia eu vou reassumir a minha vida para que essa remissão seja feita. Amém? Então, esta é a nossa meta de cristão. Limpar o coração de preconceito. Limpar nossa alma de coisas impuras e deixar o amor de Deus penetrar em nós através de oração. É estender a mão para aquela pessoa que eu acho que não está precisando, que não pode, que não faz parte. Essa é a minha missão de cristão. É olhar para aqueles que precisam, né, da misericórdia. É olhar para aqueles de dentro da minha casa que às vezes me criticam porque eu estou doando meu tempo demais, porque eu estou em sentido de oração. Então, as nossas orações têm que ser dirigidas, na grande maioria das vezes, para essas pessoas. Às vezes eu tenho que esquecer de mim, como Jesus fez. Não são eles que vão tirar a minha vida, mas eu que vou doar a minha vida. Então, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, na nossa vida cotidiana, se eu passar a doar mais e exigir menos, eu vou ganhar mais. Aí me faz lembrar São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é doando que você tem de volta. Então, esta é uma grande reflexão por hoje dessa liturgia. É o grande ápice dessa liturgia. A vida de oração, mas uma oração sincera. Aquela oração que eu faço o meu tempo, tiro o meu tempo para Deus. Não é eu fico esperando ter tempo para orar. Eu preciso tirar o meu tempo para Deus. E quando eu tiro o meu tempo para Deus, as coisas começam a funcionar de forma diferente. Então, nesse momento, para a gente saber que tudo vai acontecer no tempo de Deus e na sua misericórdia, vamos encerrar agora essa nossa reflexão com o texto da misericórdia. Nós vamos rezar hoje esse texto. A cada dezena nós vamos lembrar de uma determinada parte de pessoas, de tudo que envolve a nossa vida, para a gente pedir a misericórdia de Deus sobre elas. E o Senhor
é misericordioso, Ele nos dá. Quando eu peço e quando a oração é sincera, as graças vêm. Amém? Então vamos rezar o texto da misericórdia e depois, como sempre, hoje, essa semana, né, passada, essa semana toda, a gente estudando Atos dos Apóstolos, vendo a imagem de Pedro como protagonista, a gente precisa também lembrar do Santo Padre Papa, que hoje ele é o protagonista da Igreja Católica. É ele que conduz aqui, guiados pelo Espírito Santo, como Pedro foi, como o Espírito Santo falava com Pedro e com os apóstolos. E, além disso, o Espírito Santo confirmava tudo o que eles faziam. No entanto, podemos ver nessa leitura, antes mesmo de Pedro terminar, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados no Espírito Santo. E isso fez Pedro lembrar, né, da palavra de Jesus, que João batiza com água, porém vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Amém? Vamos rezar o texto e depois a gente termina com oração para o Santo Padre Papa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa primeira dezena, nós vamos lembrar das pessoas que duvidam do poder da oração, do poder de Deus, delas que não acreditam muito ou nada na igreja. Vamos pedir a Jesus misericordioso que, como Ele mudou o coração de Pedro, da dúvida para a certeza, que Ele, pela sua misericórdia, também mude o coração dessas pessoas e que elas possam voltar ao redil das ovelhas de nosso Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, vamos oferecer pelas pessoas que a gente convive com elas, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso vizinho. Aquela pessoa que não tira um tempo para oração, não dedica um tempo a Deus, porque acha Senhor da sua vida. Vamos pedir ao Senhor Jesus misericordioso que derrama sobre essas pessoas a graça da conversão. Que elas sintam nos seus corações o chamado e o desejo de voltar para o reino de Deus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos lembrar de nós mesmos. Quantas vezes eu preciso me converter diariamente para viver uma vida cristã? Quantas vezes eu acabo agredindo, acabo tendo preconceito, acabo julgando e não acreditando que a misericórdia veio para todos. Vamos pedir a Jesus misericordioso que toca no meu coração para que eu abra meus olhos, que eu abra meus ouvidos e que eu abra minha boca para glorificar e louvar o nome do Senhor e não para julgar. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, vamos dedicar a nossa comunidade, para que possamos unir, sermos fiéis dentro da nossa diversidade, onde cada um tem uma visão de mundo diferente. Porém, nós possamos unir as diferenças de visões em um só coração, em um só Deus, em um só batismo e em um só Espírito Santo, para que Jesus, misericordioso, nos dê a graça de unirmos cada um como membro do corpo místico de Jesus, mas que juntos nós formamos um corpo para a graça e para a nossa salvação. Rezemos: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quinta e última dezena do terço, nós vamos dedicar a nossa igreja aos padres, ao Papa, aos bispos, aos padres, aos religiosos e religiosas, às pessoas que servem dentro da igreja, para que elas consigam, com a luz do Espírito Santo, sempre mostrar aos fiéis o caminho certo do bom pastor, para que possamos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água,
que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente terminar o nosso encontro, fechar hoje agora o texto da misericórdia, eu separei no diário de Santa Faustina, para bater com a nossa liturgia de hoje, para fechar o número de 367 do diário de Santa Faustina. É um pouquinho extenso, vou ler com calma para a gente ter e depois a gente meditar a respeito. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, especialmente para com os pobres pecadores. Oxalá possa compreender que eu sou para eles o melhor Pai, que por eles jorrou do meu coração o sangue e a água, como de uma fonte transbordante de misericórdia. Para eles resido no sacrário e, como Rei de misericórdia, desejo conceder graças às almas, mas não querem aceitá-las. Ao menos tu vem visitar-me com a maior frequência possível e toma essas graças que eles não querem para aceitar, pois com isso consolarás meu coração. Ó, como é grande a indiferença das almas para tanta bondade! Para com tantas provas de amor, o meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento de parte das almas que vivem no mundo. Para tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças. Portanto, dirijo-me a vós, almas escolhidas, e será que também vós não compreendeis o amor do meu coração? Também aqui decepcionou-me, sim, meu coração, pois não encontro a total entrega do meu amor. Tantas reservas, tantas desconfianças, tantas preocupações. Para o teu consolo, direi que existem almas que vivem no mundo que me amam sinceramente. Permaneço com prazer nos seus corações, mas não são muitas. Existem também nos conventos almas que enches de alegria meu coração. Nelas estão gravadas minhas feições e por isso o Pai Celestial olha para elas com a especial predileção. Elas são o alvo de admiração de anjos e homens, mas o seu número é muito pequeno. Elas são o baluarte contra a justiça do Pai Celeste, e elas alcançarão a misericórdia para o mundo. O amor e o sacrifício dessas almas sustentam a existência do mundo. O que mais fere o meu coração é a infidelidade de uma alma por mim especialmente escolhida. Essas infidelidades são lanças que trapassam o meu coração. Esse é o número de 367 do Diário de Santa Faustina, onde Jesus fala para ela que poucos as pessoas que rezam com sinceridade e que aquelas pessoas que são escolhidas para trabalhar para o seu reino e decepciona, essas são as que mais ferem o seu coração. Ou seja, as pessoas que dão seu sim no voto religioso, aquelas pessoas religiosos, religiosas, padres, e que decepcionam. Elas não decepcionam a nós,
leigos, elas decepcionam a Jesus. E nós, como leigos, precisamos estar unidos ao coração de Jesus em oração por todos esses. Amém? E para a gente ter essa certeza dos louvores e das nossas glórias vão subir ao céu e vão alcançar o coração misericordioso de Jesus. Precisamos de uma igreja sólida, onde tem o Espírito Santo conduzindo na pessoa do Santo Padre o Papa. Então, nesse momento, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vamos encerrar com uma Salve Rainha na intenção do Santo Padre o Papa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, se você gosta, se você quer que venha mais pessoas orar conosco, rezar conosco. A gente, às vezes, todas as vezes que temos tempo, nós entramos, fazemos uma reflexão sobre a liturgia, rezamos o texto da misericórdia sempre, sempre e sempre. Amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos estar aqui no horário mais tarde, por volta das 6h30 da tarde aqui, 7h30 de Brasília. Vamos sempre estar unidos em oração. Vamos mudar o mundo através da nossa oração. É difícil? É, mas impossível para Deus nada é. Amém? Então ficam todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria, e até amanhã, em nome de nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.